muito. 1 milhão de pontos. Que coisa, ó. Aí, só a gente falar, o povo entra, viu? A gente fala mal, né? A gente fala mal dessas pessoas, elas entram. Não, mas pessoal, 10 pessoas, minha aula já teve 20. Olá, Rafa. Olá, Cauã. Tá? Minha aula já teve. No dia da gincana não é gincana. No dia da Semana Cultural, teve quase 1.000 pessoas na aula, né? Eu contei, eu sou de humanas, eu contei 1.000 pessoas na minha aula naquele dia. Olá, turma, alguns recadinhos para vocês. Deixa eu primeiro anotar quem são os lindos que estão comigo hoje. Vamos lá, para pessoas aqui. Alice, Senira. Se eu falar o nome de alguém errado, já sabe, né? Cauã criou um e-mail, gente, olha só. Agora ele não entra mais com a conta dos outros, né? Vamos lá, Danilo tá aqui. Pô, até que enfim. A Isa, a dona Júlia. Se eu falar o nome de alguém errado. O Cauã de sobrenome. Cauã, já pedi para você gravar o áudiozinho na moça do Google para falar o teu sobrenome, para eu aprender. A Leandra, grava lá e manda para prof. Ah, eu esqueci quem é a Morgana. A Morgana não é Morgana. A Mabile. Obrigada. E eu vou sempre perguntar, enquanto a gente estiver no online, sou que nem aquela velha da praça. Nem sei se vocês assistiam isso. Priscila é Priscila mesmo? Ou é outra pessoa? É, né? Não? Ei, É João Pedro Adriano de Souza. oh, Jesus. João Pedro. Peraí, eu tava no Rafael. Rafael. Isso aí. E a Raquel é a Raquel. Tá? Fechou. Então, chamado ok. Quem entrar depois recebe mesmo. Esse aqui é só pra gente ter o controle. Eu tô vendo que tá diminuindo. Eu lembro que eu demorava mais para fazer a chamada nessa turma. Pessoal, falam pro pessoal. Eu sei que a gente é chato pra caramba, que o professor é chatinho, né? Mas continuem firmes com a gente, tá? Porque acabou de cair o cabelo do meu unicórnio. Peraí. Porque é importante a gente se manter sempre, né, estudando e manter o cérebro aí ativo, né? Lembrando que falta pouquinho para dezembro, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Terminar esse ano letivo aí. Então, o primeiro recado para vocês: o prazo da atividade estava para o dia 10, estava para ontem, se eu não me engano, a gente aumentou o prazo, tá? Ela vai até o dia 17. Então, quem não entregou ainda, entrega, né? Aproveita que o prazo foi aumentado da última atividade. Beleza. Não corrigi nem olhei quem entregou ainda, tá? Tá lá. Só corrigi as anteriores. Todas as anteriores foram corrigidas. E as que estavam na escola também. Ontem eu recebi mais um pouquinho, não sei se da turma de vocês, se alguém entregou aí durante essa semana, tá? Mas é as atividades que eu peguei mais um bolinho de atividades, eu digo, até a formatura de vocês da faculdade eu consigo corrigir tudo. Então, prazo da atividade, recadinho dado. Avaliação diagnóstica, os professores já falaram com vocês? Sim, não faço ideia do que a senhora está falando. Sim? Um professor que explicou mais ou menos como ia ser. Ah, beleza, eu também sei mais ou menos, tá? A gente vai fazer uma avaliação diagnóstica com vocês, ela tem o objetivo de quê? De ver se vocês estão realmente aprendendo, se estão conseguindo captar todo o conhecimento, né? Aquilo que a gente sempre faz com vocês no presencial, a gente também vai fazer aqui no online, tá? Então vai ter essa avaliação, a minha questão da semana está em branco. Beleza, Júlia, eu já vou aproveitar que você está perguntando e eu já mostro a atividade aqui e a gente já responde ela. Tá? A gente já responde, não, a gente já explica, tá bom? Já vejo.
E se tem alguma que não, entreguei, sim, entrego certo. Eu não entendi, Cauã, o que você falou. Mas tá faltando alguma vírgula ali que eu li muito rápido e bugou meu cérebro. Pode repetir? Tá? Então, essa avaliação diagnóstica, ela tem esse objetivo, para ver até onde vocês estão aprendendo, até onde vocês estão conseguindo chegar, né, em todas as disciplinas, e a gente planejar o segundo semestre para vocês. Se tem que rever algum conteúdo, ou se tem, né, se dá para tocar toda a vida reto, tá? Então, vocês podem perceber que às vezes os professores ficam meio que repetindo o assunto dentro de sala, vamos lembrar isso, vamos lembrar aquilo, é porque a gente percebe, né, que nem todos conseguiram captar aquele conteúdo. Como a gente está no online, às vezes fica um pouco mais difícil, um pouco mais, eu digo que é mais lento, né? Eu recebi atividades de abril e maio, de alguns alunos que foram entregaram na escola e eu não tinha como pegar, e aí eu pego essas atividades e vejo, poxa, esse pessoal aqui tá com dificuldade de tal conteúdo, e aí eu consigo replanejar as aulas de geografia. Isso é um exemplo. Então como as coisas são um pouco mais lentas online, assim, né, de recebimento de resposta de vocês, que a gente não tá olhando vocês ali, né, vendo se tá fazendo realmente a atividade, aí a gente precisa fazer essa avaliação diagnóstica, tá? Se eu não me engano, ela acontece dia 18, a gente começa a postar no dia 18, as datas aí a gente vai informando vocês. A aula de hoje, então, vai ser uma revisão do semestre. Então, eu vou fazer uma revisão de todo o conteúdo de geografia com vocês. Só uma dúvida, vai valer nota? Não, ele não tem objetivo de nota, tá? Ela tem o objetivo de diagnosticar. Ela vai dizer para mim onde que vocês estão com maiores problemas nas nossas aulas, tá? Não só em geografia, mas em todas as aulas de vocês, matemática, história, ciências, tá? Todas. Não vai valer nota, mas todas as outras atividades que vocês estão entregando na plataforma, a gente está corrigindo. Está corrigindo, até perguntei para a Lena, teve uma atividade que foi entrega impressa, e aí tinha uma dúvida do aluno lá, eu fui e respondi a caneta, né? Eu falei, eu tenho que devolver a atividade, aí ele vai ler e refazer, ela disse que depois a gente já está analisando isso, então quando eu perguntei isso, veio essa avaliação diagnóstica, então ela serve para isso, para eu entrar em contato, assim, ver, o aluno teve dificuldade nesse assunto, então eu vou abordar esse assunto de alguma forma na avaliação diagnóstica. Aí foi feita por todos os professores da escola, então tá um arraso, tá bem legal. Bem legal. A malvada, né? Que bom que não vai nota, né? Que bom que mas é aquele tipo, para fazer pra gente ver, né? Para ver até onde vocês estão conseguindo ir no nosso conteúdo, não é para chegar lá e dar uma de Neymar, né? Se vai dar uma de Neymar ou uma de Marta e ficar tá aí chutando tudo, não rola. Tá? Vamos fazer certinho, porque isso é para nós professores, para a gente ver onde a gente está errando, onde é que a gente está acertando, beleza? Recados dados. Hoje eu vou falar bastante, por isso, tá, Leandro? Eu fui pegar água, tá? Tá falando que a professora só come na nossa aula, pô. Eu fui lá pegar água, porque eu já. 2 aulas bem corridas, assim, de conteúdo. Não consegui terminar o conteúdo em nenhuma das duas. Vamos ver se eu consigo terminar no conteúdo de vocês, tá? Vou entrar aqui, então, com a apresentação de tela e, se quiserem anotar no caderno que a professora vai falar, se tiver dúvida, para. Professora, para, não entendi. Não estou entendendo nada desde fevereiro. Então, vamos lá. Abre tela. Compartilhar. Vamos para a nossa revisão de conteúdo. O conteúdo do 8º ano é um conteúdo pesado, galera. Eu já tinha comentado com o pessoal da Positivo, mas o conteúdo melhorou do ano passado para esse, tá? Só que é um conteúdo ainda bastante pesado, assim, é um bastante teórico, ele muda radicalmente do 7º para o 8º ano. Quem está tendo facilidade no conteúdo, parabéns, é um conteúdo difícil mesmo, conteúdo de 8º ano. Vamos lá. Revisão de conteúdo. Então, a primeira parte lá, apostila volume 1, o LDI, fala sobre população no mundo. Alguns itens que a gente tem que relembrar,
sobre crescimento populacional, teorias demográficas, conceitos demográficos, transição demográfica, migrações e IDH. Todo esse assunto aqui, né, todos esses assuntos, a professora vai dar algumas informações, tá? Então, vamos lá. Gostaria de começar pelo mais fácil, crescimento populacional. A população mundial, ela continua crescendo, já passamos, é ótimo, né? A aula está sendo gravada? Falando nisso? Tá. Tava em dúvida, porque essa aula é importante para quem não está assistindo, quem perdeu, para os alunos que vocês vão avisar, né, os coleguinhas aí, ela é importante aí para essa avaliação diagnóstica. Então, a nossa população mundial, ela continua crescendo, já passamos aí dos 7 bilhões de habitantes, tem gente pra caramba no planeta, né? E tem alguns países que já está diminuindo a velocidade desse crescimento populacional, outros ainda não, né? E alguns estão até mesmo em crescimento populacional negativo. Isso que eu estou falando para vocês, a gente chama de transição demográfica, tá? Todos os países passam por essa transição demográfica, onde há um aumento de população e depois ela vai se estabilizando e diminuindo. Tá? Como é que isso acontece, então? Existem as explosões demográficas, né, dos países, por exemplo, os países europeus, eles passaram por essa explosão demográfica lá em torno do século 17, 18, tá? Então, eles passaram devido principalmente à questão de urbanização. Eles passaram nesse período. Já os países, né, que é o mapa mundi, né, os países europeus passaram essa transição demográfica, essa explosão demográfica de aumento populacional exacerbado aí entre os séculos 18 e 19. Já os países subdesenvolvidos, países pobres da atualidade, os países africanos e os países da América do Sul, principalmente, e América Central, aí eles passaram e estão passando por essa explosão demográfica. O Brasil passou também. O Brasil passou já no século XX, lá em 1970, tá? Que foi o período do quê? Da urbanização brasileira. Então a gente está passando por essa explosão demográfica e agora estamos entrando numa estabilização da população brasileira. Hoje, se eu não me engano, o pessoal, se quiser pesquisar aí, vai ajudar a professora, se eu não me engano, a gente está com um crescimento populacional de 2 ponto alguma coisa. Estou chutando. Estou que nem vocês em prova. Estou chutando, que faz séculos que eu não dou essa aula, então não lembro mais. Talvez esse dado seja um dado meu lá de década, início dos anos 2000. Então, você fique ligado aí, tá? Vamos lá. Então, essa transição demográfica, ela começa com um crescimento vegetativo bastante alto, e depois ela estabiliza e vai diminuindo. Países, por exemplo, que estão com crescimento vegetativo negativo, por exemplo, os países do Japão, os países do Japão, né? O Japão, por exemplo, tá? Ele está no 0 ou menos 0,1, se eu não me engano, a taxa de crescimento da população. Eles já estabilizaram e agora estão diminuindo. Beleza, professor, e daí? Né? Quais são as consequências dessas transições demográficas? Se a gente tem muita população, principalmente população de jovens, né, jovens e crianças, a gente tem que investir em quê? Principalmente, investindo em educação, né, vai ter que abrir mais escola, tem criança pra caramba, os pais têm que trabalhar, a gente tem que botar as crianças em algum lugar, a gente bota onde? Nas escolas, né? Então, bota a criança para estudar, tá? Se eu vejo como gestor, né, pensando num gestor de país, assim, como num presidente, né, de um país, se eu vejo que a minha população está aumentando, eu tenho que, né, teoricamente, investir na área de educação. Né? Então, eu vou contratar mais professor, para que daqui a 10 anos, né, daqui a 20 anos, essas pessoas estejam mais... Alguém entrou aqui. A minha internet está muito ruim. Está muito ruim, Priscila, não é Priscila, Priscila é o João. Ah, João, tenta ficar aí, tá? Vamos lá. Essa aula está sendo gravada, então se não conseguir assistir agora ao vivo, né, você pode também acessar depois, tá? Vou botar lá no YouTube da escola, tá? Mas eu faço o link certinho lá na página da escola e tal. Mais um entrando aí.
Tá, nós. Depois vocês falam o nome de vocês que entraram depois aí. Escreve aqui. O G é Gabriel, né? Esse G, blá, blá. Esse nome todo diferentão aí. Né? É? Esse G, B, D, S, blá, blá, blá. Eu não sei. É Gabriel? É, né? E depois que entrou, eu não marquei mais. Ixi, esqueci. Vamos lá, continuando. Escrevam o nome do chat de você, no chat aí o nome de vocês, que depois eu anoto aqui. Tá? Então vamos lá, continuando, gente. Eu esqueci, peraí. Tá. Japão, vamos lá, me ajudem. Ih, para. Estamos em transição demográfica. Ah, tá. Beleza, lembrei. Eu, como gestor presidente de um país, né? Se a população está crescendo, eu tenho que investir nessa área. Claro que eu não posso deixar outras áreas, né? Mas, por exemplo, na questão da saúde, eu vou investir em quem? Eu vou investir em pré-natal, eu vou investir em vacinas, né? Para que essa população tenha uma expectativa de vida melhor, certo? Eu estou pensando num país ideal, né? Bom, agora, se eu diminuo o número de nascimentos e tem um número muito alto de idosos, onde, como gestor, eu tenho que investir? Né? Eu tenho que ver essa questão da previdência, né, INSS, por exemplo, para ver se ele tem condições de sustentar toda essa população de idosos, né, com suas aposentadorias. Tenho que ver também a questão da saúde mais voltada, né, para doenças da idade, assim, né, dos idosos, aí a questão da longevidade. Então, dependendo, por isso que é importante a gente estudar esses conceitos demográficos e a questão da demografia. Ela impacta diretamente como um gestor de um país, de uma cidade, né, de um estado, vai agir em relação a essa população. Né? Então, é importante a gente tá pensando sobre essas questões de demografia, de crescimento populacional ou não, porque passa por essas transições mesmo e depois vai diminuindo. Teorias demográficas, para quem não lembra, a gente está falando de Malthus, teoria malthusiana, né, malthusiana, ecomalthusiana e a quarta teoria que eu esqueci, que é a teoria que rebate de Malthus. Deu branco agora, tá? Gente, tô velha mesmo. Tá? E aí, essas teorias, elas trabalham cada uma com seus conceitos. Por exemplo, Malthus, a teoria malthusiana, ela nasceu aí quando a Europa estava passando por esse processo de transição, por essa explosão demográfica. Daí Malthus lá, né, o economista, ele virou, meu Deus, vai faltar comida no mundo. Então a gente precisa fazer um cálculo para saber quando que vai começar a faltar comida no mundo. Então ele fez o cálculo lá que a população crescia em progressão geométrica e a comida estava sendo produzida em progressão aritmética. Ou seja, ia faltar comida. Então eles tinham que pensar sobre isso. Como Malthus era muito religioso, ele colocou como uma das formas de não ter mais crescimento populacional seria o quê? O celibato, né? Seria as pessoas só fazerem filhos e outras coisas depois do casamento. Né? Ele era católico, religioso, e que se essas famílias só pudessem ter filhos a partir do momento que elas tivessem condições de criar os seus filhos. Então, se você não tem condições de criar os seus filhos, de criar filhos, você não pode fazer filhos. E se você não pode fazer filhos, você não pode fazer mais nada. Então, Malthus era essa teoria, não podia se fazer sexo, que o sexo para a religião é somente para procriação, e se por acaso fizesse para quem ser por procriação, você estava cometendo pecado. Né? Então, o que eles falavam? Malthus falava, não. Então, os casais que não têm condições de ter filhos, de ter filhos não, desculpa, não têm condições econômicas para gerar um filho, não podem fazer sexo. Malthus tratava dessa forma a questão de controle populacional. Bom, depois de Malthus vieram os neomalthusianos, os caras que pegaram essa ideia, o mundo evoluiu, mas um pouquinho eles falaram, não, até pode fazer, mas desde que se utilize o quê?
métodos contraceptivos, aí vieram os métodos contraceptivos, né? Principalmente a camisinha e a pílula anticoncepcional. A pílula anticoncepcional, ela veio, né, também por um outro motivo. Quem lembra disso aí? Qual foi o motivo? Que a mulher começou o quê? Começou a entrar para o mercado de trabalho. Deixou de ser, né, do lar, começou a entrar para o mercado de trabalho. Então, mulher já não tinha mais o tempo dedicado somente à casa, né? Ela tinha também que trabalhar. Aí veio os métodos contraceptivos com os neomalthusianos. Depois, gente, eu vou ter que colar, porque eu não tô conseguindo lembrar a terceira teoria. Gabriel. Beleza, deixa eu anotar Gabriel aqui. Só para não esquecer. Ó, vou colar no Google mesmo. Porque teorias demográficas. Reformista tá aqui. Obrigada, Google. É isso aí. Vamos lá. A teoria reformista, ela era totalmente contra Malthus e os neomalthusianos, tá? A teoria reformista, ela falava o quê? Não, as pessoas têm muitos filhos porque elas não têm acesso à informação. É isso que os reformistas, eles pensavam a partir do pensamento de Karl Marx, né, que foi um economista, também na época da Revolução Industrial. Tudo isso aconteceu nesse período da Revolução Industrial lá na Europa, e principalmente na Inglaterra. Lá no século XVIII e XIX, a galera pensando, todo mundo procriando, não tinha TV, e dali filho saindo pela janela, eles tinham que fazer alguma coisa, vai acabar a comida no mundo, daí Malthus falou, não, parem de fazer filho, vamos, né, vamos parar, só pode ter filho quem tem dinheiro. Aí depois vieram os neomalthusianos, não é bem assim, a gente inventou um negócio aqui que as pessoas não vão precisar, vão continuar podendo treinar para ter filho, mas não ter filho. Eles inventaram né, dentro disso os métodos contraceptivos, daí os reformistas falaram, pode parar com isso aí, não é bem desse jeito não. Como é que é então? Não, é que as pessoas, vocês podem ver que as pessoas que têm acesso à educação, as pessoas que têm acesso ao conhecimento têm menos filhos do que as pessoas que não têm acesso à educação. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se a gente der educação para as pessoas mais pobres, naturalmente elas vão entender que não tem dinheiro, naturalmente com conhecimento elas vão entender que não podem ficar fazendo filho assim à torta e direito, e naturalmente eles vão ter o conhecimento suficiente para saber a hora mais certa de ter um filho, ou seja, o planejamento familiar, a partir do conhecimento, tá? A partir da informação, ou seja, você tem informação, tem conhecimento, aquilo entra na sua cabeça, tem consciência, aí você, né, começa a diminuir a questão do número de filhos, tá? Bem rapidinho isso aí, que eu tô, né, bastante tempo. Conceitos demográficos: populoso, povoado, densidade demográfica, natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo. São esses os conceitos demográficos, para a gente relembrar, tá? População absoluta, total de número de habitantes de determinado território. População relativa, número de habitantes dividido pela área. Natalidade, número de nascidos vivos, né, dividido por 1000, né, num determinado ano. Mortalidade, número de óbitos por 1000, divididos por 1000 no determinado ano, tá? Migrações, saídas ou entradas de pessoas de um país para o outro, elas podem ser voluntárias ou involuntárias. Voluntária, eu quero sair daqui do Brasil, não estou mais afim de morar aqui, vou morar sei lá, na Argentina. É voluntário, eu estou indo lá porque eu estou afim. Né? Migração involuntária pode ser por motivo de guerra ou por desastres naturais. Ou perseguição étnica também. Né? Então, por exemplo, os haitianos que vieram para o Brasil, foi uma migração involuntária. Eles não vieram porque, teve um terremoto, agora eu vou sair daqui. Não, teve um desastre natural e eles foram obrigados a vir para o Brasil para, né, partir para um novo modo de vida. Tá? O último item aqui, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ele é um índice que trabalha com a questão da qualidade de vida de um determinado país, tá? Bom, falei pra caramba, vou dar 2 minutinhos para vocês me responderem a questão sobre
população mundial. Enquanto isso, eu tomo água. Eu não falei de um item ali. Já deram a ordem? Não tinha TV. Bem nessa. Responderam já? Corresponde à quantidade média de filhos que uma mulher teve ao seu longo ciclo reprodutivo. Não falei sobre isso. Se eu não falei sobre isso, qual é a alternativa? Qual o número? Pode falar no chat, é mais fácil para prof. No chat não, né? No áudio é mais fácil. Isso aí, 4. Calma, já deu 2, 1, 4, 3. Meu Deus do céu. É a 4, taxa de fecundidade, essa primeira aqui, tá? Variação numérica de uma população, que ocorre principalmente pela diferença entre o número de nascimentos e o de óbitos. Então, eu tô falando a diferença entre nascimento e óbito. Eu sei se a população cresce ou diminui. Se eu tô falando de crescimento, eu tô falando de número 1. É isso aí. Então, é 4, 1, crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo não é o crescimento da vegetação de uma determinado território, é o crescimento da população, crescimento natural, tá? Terceiro, indica o número de habitantes, não, opa, desculpa, li errado. Indica o número de nascimentos por 1.000 habitantes no período de um ano, taxa de 2, muito bem, taxa 2. Taxa de natalidade. Então, é 4, 1, 2, 3. Corresponde ao número de óbitos anuais por 1.000 habitantes. Taxa de mortalidade. Tranquilo, né? Só para avisar vocês, eu não... essa questão aqui era questão de vestibular. Tá, o vestibular, principalmente... Ô, professora, Oi. essa questão tem na apostila. Tem na apostila também, mas é uma questão de vestibular, tá? Olha só. Você pega uma questão lá, se eu não me engano, foi questão não, da UDESC não, UDESC não faz a questão da UFSC, se não me engano, 2005, 2006, tá? Imagina, olha o nível oitavo ano, então, ó, o nível, né, fácil. Imagina você que fez no ensino médio, né, então, já passou por isso aí, mas o pessoal fica de bobeira, dando bobeira, e aí acaba não estudando, né? Então, é bem tranquilinha. Dúvidas sobre os conceitos? Não? Vou passar, então. Espaço geográfico mundial trabalha com o mundo pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando que o mundo ele veio de um mundo bipolar, dividido entre capitalismo e socialismo, antes da Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, ele vira um mundo multipolar, onde o sistema capitalista ele predomina no mundo, né, e vai fazendo algumas regionalizações, tá? Bom, regionalizações principais, né? Regionalização norte-sul, onde tem que passa uma linha aqui, passa por baixo da Oceania, onde divide em países desenvolvidos, que são os países do norte, e países subdesenvolvidos, que são os países do sul. Nível de desenvolvimento, eu acabei de falar, né? Países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Dentro dos subdesenvolvidos, nós temos os países emergentes, né, que são o que a gente chama de BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e Sul África, que é a África do Sul. A sigla está em inglês, né? E a divisão por grandes continentes, que é o que está nesse... Mentira, não está não.
Tá quase nesse espaço geográfico mundial aqui. Tá? América, África, Europa, Ásia, Oceania e mataram a Antártida. Tá? Agora que eu vi que o desenho tá um... Você não faz revisão de slide da nisso, tá horroroso esse mapa. Mas tudo bem, acontece. Vamos lá. A pessoa faz muito rapidinho, né? Não olha, não revisa, aí reclama dos alunos, né? Eita, eita. Vamos lá para a questão. O mundo é atualmente dividido em países do norte e países do sul. Sobre essa divisão, assinale a alternativa correta. Vai lá. Tem uma só, tá? Essa questão é interessante. Fizeram? Vão chutar qual questão? D? Isso? C? Tá havendo uma divergência entre D e C? D, C, C. Opa, olha só. Você tá ganhando. Mais alguém? Vamos lá. Meus Neymares e minhas Martas. C. Então, olha só. Todo mundo indo na letra C. Vamos ver. Marquei 4C aqui. 14 pessoas na live do Denis. Não, opa. A live da professora Vanesca. Vamos lá. Letra C, letra D. Vamos lá. Tem alguns assuntos aqui que eu não comentei, que é bastante assunto, estou tentando resumir, né? Então vamos direto para as alternativas que vocês falaram, vai que não é, né? Letra C. A inclusão da Austrália e da Nova Zelândia no eixo dos países do norte é errônea, uma vez que esses países pertencem ao hemisfério sul. Beleza. Austrália e Nova Zelândia, eles pertencem ao hemisfério sul. No entanto, essa divisão não é baseada na divisão física do planeta, em norte e sul, hemisfério norte e hemisfério sul, e sim na divisão econômica. Então, a letra C não é, tá? Então, a maioria aí dos Neymares e Martas chutou a letra C, não é, tá? Letra D, vamos ver. A desigualdade mundial fica latente quando se observa que os países do norte detêm 60% da riqueza mundial e apenas 26% da população total do globo terrestre. Gente, é essa aí, tá? Por quê? Porque realmente os países que são chamados do norte, eles possuem apenas 60% da riqueza mundial, tá? Eles detêm a maior parte da riqueza mundial. No entanto, 26% da população total do globo terrestre, então menor população do que os países do sul, tá? Vamos ver os erros das outras? Ó, a divisão norte e sul não se trata de dividir o mundo em dois hemisférios, mas em originária diferenciação entre países ricos, majoritariamente localizados no sul. Esse é o erro, tá? Quer dizer que a maior parte dos países ricos estão no sul e países pobres estão no norte. Não, é o contrário, tá? Letra B. O norte se caracteriza por ter um PIB superior aos países do sul. Entretanto, as desigualdades sociais e os índices de miséria são mais acentuados. Não, né? Ele tem o PIB maior, mas as desigualdades sociais e os índices de miséria não são mais acentuados no norte, mas sim no sul. E letra E, a divisão norte e sul é imutável, não havendo possibilidade de nenhuma nação subdesenvolvida se tornar desenvolvida e vice-versa. Essa é uma discussão, a letra E, tá? Por quê? Por que a professora fala isso? Porque realmente, até hoje, 2020, e desde quando essa divisão foi criada, foi lá, né, pós Segunda Guerra Mundial, então desde 1945, 1950, apesar de haver essa possibilidade de um país do norte vir para o sul e um país do sul vir para o norte,
Pode haver essa possibilidade, mas até hoje não houve. Né? Então, não que não haja possibilidade, pode ter possibilidade, mas, né, até hoje não aconteceu. Mas ela não é imutável. O problema dessa questão aqui, dessa alternativa, é o imutável, como se nada, nunca mais para sempre, né? Que nunca mais fosse mudar. Não, ela não é imutável, ela pode mudar sim, tá? Então, a certa, letra D. Quem foi o Neymar? Não, foi uma Marta. Aí, Isa. Foi a Marta. Vamos lá. Isso aqui já é a apostila volume 2, LDI volume 2. Regionalização da América. Principais regionalização, né? Regionalização histórico-cultural e a regionalização por características naturais, né? Então, a primeira, o mapa 1, características naturais, o mapa 2, histórico-cultural. Então, aqui a gente divide a América em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Tá? Então, esse aqui é a divisão. E o mapa 2 traz a divisão histórico-cultural, dividindo a América em anglo-saxônica e América Latina. Tá? Então, a América anglo-saxônica tem como característica os países de língua anglo-saxã, né? Ou os países de origem inglesa, apesar do Canadá também ter uma língua latina, que é o francês. Tá? E aqui a América Latina são de origens do latim. Tá? Apesar também da Guiana, acho que essa aqui que é a Guiana, Guiana, Suriname e Guiana Francesa mesmo. Que a Guiana ter o holandês também como língua, se não me engano é Guiana. Ixi, agora eu tô me pegando. Mas, pessoal, acho que é isso mesmo, tá? Então, regionalização da América. Questãozinha para vocês, gostosinha. Acho que essa tem na apostila. Acho que eu peguei da apostila essa aí. Tô vendo a hora aqui, falta pouquinho para acabar aí. Eu vou deixar essa aqui como última, que alguém me perguntou da questão 3, né? Da atividade. E a gente vai lá para a atividade. Verdadeiro ou falso? Ou assinale as alternativas corretas. Vamos lá. Na América anglo-saxônica estão os países com níveis de desenvolvimento social e econômico mais baixos do continente. Assinalo essa? Não, né? Essa é falsa. América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, os países mais desenvolvidos. Tá? A América Latina teve a ocupação de seu território pelos colonizadores europeus com a formação de colônias de exploração no intuito de extrair riquezas dessa região, como produtos tropicais e metais preciosos. Verdadeiro. Então, essa aqui tem que fazer um X aqui. Tá? Terceira, a América Latina apresenta indicadores socioeconômicos mais altos do que a América anglo-saxônica. Não, é falsa. Isso aqui não assinala, é o contrário. Tá? Na América, as colônias de povoamento foram estabelecidas no território onde se encontram os Estados Unidos e Canadá, países que compõem a América anglo-saxônica. Lindinha, totalmente certinha, totalmente fofinha essa aqui. Tá? Então fica falso, verdadeiro, é isso, né? Assinala só as duas ali. É isso, né? Isso mesmo, Rafa, obrigada. Eu vou pro positivo aqui, que me pediram a atividade. Vamos ver aqui. Eu vi oitavo ano, volume 2. E agora essa aqui, oitavo, qualquer uma aqui. Vamos entrar na atividade e dar uma visualizada nela. Questão 3, né? Ah, tá. É essa aqui, me confirma? É essa do mapinha? Que tinha pedido? Cadê a criaturinha? Tinha pedido a questão 3?
Alô? Isso. Você está fazendo pelo impressa? Ou online? Ela não aparece? Não aparece o mapa? Para ti, assim? Pá, que loucuragem. E para vocês, aparecem quem está fazendo online? Sabe o que pode ser, Júlia? Pode ser o teu Word, mas se tu estava abrindo tudo normal, algo errado não está certo nisso aí, né? Deixa eu fazer uma coisa aqui, pera aí. Arquivo, cadê o imprimir? Imprimir em PDF. Vamos aqui. Vamos ver, Júlia. Vou botar aqui. Área de trabalho. Foi para lá. Tá, vou fazer isso já. Deixa eu ver. Mensagem. Tu é do oitavo 1, oitavo 2. Beleza. Vou testar, tá? Vamos ver. Eu consigo. Ah, eu não consigo mandar arquivo aqui pelo. Como é que é o nome disso? Pelas mensagens. Eu não consigo mandar anexo. Mas consigo, né? O professora cabeçuda, velho. Meu Deus do céu, eu tô velha mesmo. Tô velha, tô velha. Ah, ele só abre imagem. Ah, bah. Então, peraí. Que coisa. Quer me dar trabalho essa desgrama. Gente, assim, ó. Cadê? A outra parte dos slides eu vou colocar lá no portfólio da prof, tá? E vou gravar um videozinho com os slides fazendo as perguntas e... área de trabalho. Vou botar aqui Júlia de novo. E aí vocês podem estar estudando pela internet, né? Essas últimas que a professora não conseguiu passar para vocês. Vamos lá. Aqui. Vamos aqui. Deu listas de usuário, turma 81. Vamos achar a Júlia aqui, JK. Qual Júlia tu é? Júlia Costa ou Júlia Fabrícia? Professora que não leu. Júlia Costa Carvalho. Isso? Assunto. Imagem. Aí. Beleza, mandei. Tá? Nada, imagina. Mais alguém não tá aparecendo o bagulho lá? Só foto? Como assim, Gabriel? Só tá aparecendo a foto? Quer que eu mande pra ti também? O arquivo? Vai estar com o nome de Júlia. Mas não tem problema, eu acho. Eu mando pra ti, guri. Manda aí também. Tô fazendo tráfico de imagem aí. Não? Sim? Ah, tá. Fechou. Turma, ó, fechou a aula, tá? Então, ó, essa aula vai estar gravada, eu vou botar lá no portfólio também. E o restante do slide eu mando para vocês, tá? Eu faço lá o videozinho com as respostas para vocês estudarem para nossa avaliação diagnóstica e todo mundo tirar 50 mil aí na nota. Fechou? Então tá ok. Tá ok do senhor Cauã, que agora tem e-mail próprio. É um homem chique. Fechou então, gente. Tchauzinho para vocês. Até mais, Ju. Se não der certo, Ju, você fala lá comigo lá, pelas mensagens do coisa lá. Do coisa. Eu sou uma beleza. Tá bom?